Continuação do capítulo 37 de One Punch Man, finalmente a parte 3. Para efeito de estudo, a parte 2 é finalizada com o Genos cuspindo fogo com os maçaricos que ele chama de braços, para dentro da armadura do Deus Máquina que foi construído de um jeito muito singular. E para começar, nada melhor que um absurdo. Para mim, é muito incompreensível isso. Uma batalha entre dois seres muito fortes. Um herói da classe S e um robô monstro no nível demônio. E ficou uma galera para trás. Beleza que na vida real, existe esse tipo de maluco que voa por dentro de furacão. Ok, mudei de opinião. Bom, acontece uma explosão. Uma explosão falsa, até porque, de tão perto, se o robô explode, nem o Genos sairia vivo. E na página seguinte, contradizendo a primeira, o robô aparece inteiro. Se o robô não explodiu, o que explodiu? Entretanto, a resposta não vem. No lugar disso, o Genos, um garoto legal como é, explica que usou o incinerador para derreter a parte interior do robô. Achei muito legal da parte dele explicar, eu mesmo não tinha entendido. Bem, com a parte interna derretendo, a parte externa também começa a derreter. O Deus Máquina começa a desmanchar, porém, algo sai do interior da máquina, um robô menor, meio boneco, meio protagonista de videogame. Dito isso, tenho uma questão sobre essa cena. Enquanto o Deus Máquina vira uma bebida quente, o robô que esteve todo esse tempo controlando a máquina não possui nenhum problema. O calor não foi o suficiente para causar danos nele. E a minha questão é sobre isso: se esse material é tão bom assim, por que não foi usado em todo o corpo do Deus Máquina? É questão de verba? Talvez estilo? Ou foi roteiro? Bom, o roteiro é foda. Bom, voltando para o robô de bolso, a cabeça dele redonda, é como um capacete que sobe, mostrando uma faixa de furos por onde raios lasers são disparados. Não só da testa, lasers são disparados dos ombros e joelhos da máquina. Detalhe que o Genos grita em choque, já que nas costas dele tem uma parede de civis. Que já adianto, não sobreviveu pelo menos, na minha cabeça. Porque no capítulo, o Murata é fraco e simplesmente corta a cena e volta para o King. Entretanto, vou seguir com a luta. O corte da primeira cena, além de cortar num momento importante, a próxima cena, não se conecta com a primeira. Porém, tem um motivo para isso. O robô é burro. Tipo, ele é impressionantemente burro. Se ele queria acabar com o Genos rápido, deveria focar nos civis. Isso forçaria o Genos a defender os lasers numa tentativa de bloquear o ataque. Se bem que o robô não pode fazer isso, já que os lasers são altamente cortantes. Ainda assim, mirar os civis seria mais inteligente. Se o Genos não consegue bloquear, aí é problema dele, que ele dê seus pulos. Bem, com a ajuda do protagonismo, o Genos vai desviando da chuva de lasers. Toda a verba da organização foi usada e não sobrou muito para coisas importantes como mísseis teleguiados, propulsores a jato e armas de fogo. Porém, os lasers seriam mais que o suficiente, se o Genos não tivesse encarnado o protagonismo. Porém, o Genos não saiu completamente liso. Ele perdeu parte do braço direito no processo. Felizmente, ele não é o IAI, e vai por um novo quando der. Bom, Genos sabe que os lasers podem cortar tudo, mas ele tenta usar um prédio como cover. Uma péssima ideia, se o robô não fosse burro. Primeiro que o robô tem visão de calor. Mas, ele fez um pacto, à la Jujutsu Kaisen. Então não pode usar enquanto controlava o corpo do Deus Máquina. Uma sorte, ou então, teria visto o King chorando e vomitando no banheiro público. De qualquer forma, livre do pacto, ele usa para rastrear o Genos. Mas, novamente, ele é bem burro. Pausa na programação normal, para solicitar o like. Seja humilde, e deixe um like nessa merda. Voltando para a programação normal, temos uma máquina de inteligência artificial sendo burra e teimosa. O que mostra que ele alcançou a inteligência humana. O robô, no lugar de usar os civis para forçar o Genos a enfrentá-lo de frente, ele simplesmente avisa que o Genos não pode se esconder. E o Genos, que é meio máquina, certamente entende o que isso quer dizer. Além disso, nada que vai acontecer é planejado, mas parece muito. Enquanto o Genos tenta se esconder na escadaria de um prédio, ele olha para trás e vê algo. Aí ele ouve o aviso do robô e já se prepara para agir. Momento em que o raio laser muda de propriedade. Até uma página atrás, cortava tudo que tocava, mas a partir dessa página, vai explodir tudo que toca. O robô também não é muito bom em prever movimentos, permitindo o Genos desviar com facilidade. Então vemos o laser explodir o prédio no lugar de cortar, como também vemos o que o Genos viu. Na escadaria tinha um extintor, desses de espuma. O ciborgue pega isso e joga na cara do robô que não desvia, mas calma, existe um motivo muito bom para isso.
Mas bem, o raio laser continua explosivo e o robô usa isso para explodir o extintor. Não sei o porquê ele usou 500 lasers para explodir um extintor, mas tudo bem. Ele é um robô empoderado. Bem, o robô fica branco por causa da espuma, porém, ele saca de limpadores de para-brisa, mini limpadores em cada uma das saídas dos lasers, os limpando em segundos. Absurdo, certo? Adivinharam que isso poderia acontecer e instalaram. Por isso ele tomou o negócio na cara. É tipo o pessoal que compra bomba de lavar carro, então mete o carro na lama só para poder usar a bomba. Mas enfim, o robô, certamente se arrependeu de suas decisões. Já que o Genos ignorou a máquina e atacou o reservatório de água de um prédio. Provavelmente, o reservatório para emergências em caso de incêndio. Provavelmente não, com certeza é para isso. O que o Genos queria fazer é um mistério, mas acontece que o reservatório estava na mira das peças que o Deus Máquina soltou, e obviamente, o negócio estava quente como lava. O choque da água e a lava artificial gerou uma explosão de vapor que engoliu a máquina. A máquina burrinha não entendeu o que o Genos queria com aquele vapor todo e se distraiu. O ciborgue, usando todo o poder do protagonismo, dispara o cabo de aço na direção da máquina. O cabo age como se fosse vivo e se enrola na máquina. Além de prender, Genos puxa o robô. O que é uma decisão extremamente burra da parte dele. Mas antes disso, vemos para que serve o vapor. O coitado do Deus Máquina, usando um processador de 2010, só entendeu que vapor d'água iria bagunçar os lasers que são luz, quando tentou se livrar do cabo de aço. Mas, o poder do protagonismo é muito forte também, a máquina não consegue nem usar todos os lasers que tem, além de, mesmo disparando o laser pelos ombros, é incapaz de arrebentar o cabo de aço que prende o ombro dele. Muito triste pelo robô, o cara foi muito roubado. Além de ser burro, o vapor atrapalha, mas de tão perto assim. No próximo capítulo, o Genos deveria aparecer empilhado igual mortadela. Mas é isso, a batalha Genos versus Deus Máquina ou sua versão de bolso acaba com eles partindo pra luta franca à moda antiga. E para finalizar o capítulo, voltarei um pouco no tempo. No momento que o robô de bolso lança o primeiro golpe de lasers. O capítulo retorna para a casa do King. A primeira cena mostra um robô, lutando contra alguma coisa que não é mostrada. Inclusive, esse robô será reciclado em algum momento. Mas enfim, o robô é o jogo que o Saitama convenceu o King a jogar. Porém, o babaca do King não deixou o careca jogar. Ele só colocou o jogo e ficou jogando sozinho. A ideia era óbvia, fazer o Saitama entender que não era bem-vindo. Porém, o Saitama não é alguém que possui um grande tato social. Ele só foi ficando, até arrumou um suco. Melhor que isso, impossível. Eu jurava que o Saitama iria querer jogar, mas ele se contentou em assistir, também ficou admirado pelas habilidades do King, que explicou que já foi pro player num passado recente. O careca ficou mais admirado ainda, porque o King era um cara que tem sorte no jogo e no amor, por assim dizer, era forte nos jogos e na vida real. Na cabeça dele, é claro. Enquanto o Saitama se admirava, o King pensava frustrado, quando o careca vai partir. Numa hora dessas, ele já deve ter colocado várias vassouras atrás da porta. Mas como é Japão, ninguém entende e o Saitama fica. Bom, o clima que parecia pacífico, de repente vira uma tempestade, para o King é claro. Porque sem aviso, o Saitama simplesmente joga a pergunta, por que você fugiu? Ficou faltando, por que você fugiu? Seu babaca. Que soa bem melhor. Infelizmente, o Saitama tenta aliviar o lado do King ao mencionar que o Genos está enfrentando o robô. Meio que tira o peso da decisão dele, afinal, deu tudo certo. Mas não é bem assim, o certo seria, porque tu abandonou aquelas pessoas. Se não fosse o Genos, estariam todas mortas. Além de aliviar, ainda vai pintar o King de vítima. Bem, mas antes dessa passada de pano, o King fica em choque. A cabeça dele deve estar explodindo com uma única frase, eu fui descoberto. E o Saitama não para, como uma máquina, ele segue questionando o porquê o King fugiu, afinal de contas, ele é super forte e tudo mais. E como uma mãe ou vó viciada em proteger seu filho, ou neto, o Saitama começa a responder a pergunta do King. Ele quer muito que a resposta seja essa, então ele começa a perguntar se o King está entediado, se ele é tão forte que lutar é um incômodo. E o King poderia muito bem responder que sim, mas aí, ele iria se fuder de branco e vermelho. Porque a próxima frase do Saitama seria um desafio para uma luta. Dito isso, a questão nem é essa. O Saitama simplesmente não se importa que o King abandonou pessoas para morrer e isso é uma questão muito importante. Entende, não é só uma questão de covardia, se para ele viver, se for necessário. Enfim, que o King é um merda, todo mundo sabe. Mas aí, vem a tentativa safada de vender o King como uma vítima.
Primeiro que a discussão é interrompida com um alerta, um aviso que um pássaro gigante está na cidade M. O Saitama decide voltar para casa, mas promete retornar para continuar a conversa. O King não diz nada. Provavelmente, pensando em organizar uma mudança assim que o Saitama sair do apartamento, porém, de repente, o pássaro monstro aparece na janela do apartamento. O pássaro simplesmente se jogou no prédio do King sem nenhum motivo claro. Só foi, como se fosse um beija-flor e o prédio, a mais bela flor do mundo. E a pancada é violenta, sinceramente, era pra ter ido muito mais fundo nesse castelo de areia. Porém, quando a cena mostra dentro do apartamento, vemos que o Saitama segurou o passaralho. Assim, não é exatamente assim que a física funciona, mas tudo bem. E outra, o Saitama está muito calmo para quem acabou de perder a feira da semana. Enfim, o Saitama está com foco em outro lugar. O careca ficou surpreso com o pássaro que, simplesmente, deu um mergulho no prédio e questiona se tem alguma coisa que atrai monstros no King. E nesse momento, a narradora, que é o próprio King, entra para dizer que o King sempre foi um imã para coisas ruins. O que de fato, quando o cara do camaleão aparece, ele ataca em linha reta, mas acerta o King que está à direita. Então, temos uma questão aqui. O King possui algum tipo de feromônio que faz ele atrair monstros e não só atrai monstros como os seus ataques também. De fato existe essa questão, mas assim, ser um imã de monstro e ser um estelionatário, não tem nada a ver. Na teoria, fingir ser um herói só iria piorar. Mas, considerando a trama que cerca o One Punch Man, fingir ser um herói é a melhor solução. Em One Punch Man, os monstros nunca ganham. O que é uma pena, o King merece virar uma sopa. Mas, é aqui que termino o vídeo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, aprenda a gostar. Se chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.